E isso vale o quê? Qualquer que seja o x pertencente a quem? Ao domínio da G. Entendido a conta? Por que que eu boto esse módulo no meio? Para quando eu chego aqui, eu não vou derivar por aqui. Eu não vou derivar por aqui. Porque se eu for derivar por aqui, eu vou ter a regra do quociente para enfrentar. E o log facilita as contas, porque ele transforma o quociente numa diferença. Mas eu tenho que observar isso, ó. Porque se o x, de novo, se o x está no domínio da G, isso é positivo. Então, o log dessa expressão é o log do seu módulo. E aí, com o módulo, eu posso pegar, porque... Tá entendendo? Porque se eu estou no módulo, se eu estou no domínio da G, isso é positivo, isso também é positivo para essa expressão ser. Tá bom? Não é zero. Não é zero. E aí, morreu, você sai daqui para cá. Entendido? Vê se vocês estão entendendo mesmo. Vamos lá. Deixa isso aí. Diga. Vai. Passar logo. Tira dessa pasta as listas de hoje e passa. Só das duas dessa turma, tá? Ó. Seja f de x igual É a sobre x, o além de habitar do denominador, ou na resposta final. Ah, sim, desculpa, eu troquei aqui. O ln de A sempre está no denominador. Aí, volta para cá, ó. Ó, é 1 sobre x vezes ln de A. Vamos aqui. Então, ó, seja f de x igual ao log na base x2 mais 1 de x3 menos 4x2 mais 8. Olha aí, ó. Essa função tem derivada. E não sai por fórmula que dá derivada aqui, porque aqui tem que ser o quê? Tem que ser a base constante. Então não aplique essas fórmulas de derivação vistas até agora, porque não dá, não vai dar para derivar. E essa função está bem definida? Ela está, porque você veja, a base, bem dizer, isso aqui só existe se o x2 mais 1 for maior do que 0 e diferente de 1. Então o x tem que ser o quê? Diferente de 0. Tá certo? E isso aqui tem que ser o quê? Positivo. Mas não vou atrás do domínio, não. Vou atrás logo de derivar. Como é que você deriva? Onde fizer sentido. Seja f de x. Então, como é que eu faço para derivar, hein? Como é que eu faço para derivar essa função? Mudança de base. E eu vou para onde eu sei derivar simples, com uma base constante. Qual é o log mais simples de derivar? Logaritmo natural. Então, isso aqui, você tem que... Essa expressão, quem é? É o logaritmo natural de quê? De x3 menos 4x2 mais 8, dividido pelo logaritmo natural de x2 mais 1. Pronto. Onde fizer sentido. É para isso positivo maior do que 1. Positivo já é, tá? Mas tem que ser diferente de 1. Isso aqui positivo. Então, daí eu derivo, ó. Daí, quem é a derivada de f em x? Quem é? Regra do quociente. Então, é a derivada do logaritmo do numerador, que é o quê? Que é 3x2 menos o quê? 8x sobre quem? Sobre x3 menos 4x2 mais 8. Deixa eu trazer mais para cá para ficar
Não tinha? Então fica o quê, hein? 3x2 menos 8x sobre isso aqui, né? Vezes o quê? Logaritmo natural de x2 mais 1. Menos o quê, hein? Agora repete essa, aqui, ó. Repete o numerador, que é o logaritmo natural de x3 menos 4x2 mais 8. Vezes o quê? Derivado disso aqui. Que dá quanto? É a derivada logarítmica. 2x sobre x2 mais 1. Dividido por quê? Por isso ao quadrado. Pelo logaritmo natural, x2 mais 1 elevado ao quadrado. Entendido? Derivada do numerador está aqui. Derivada logarítmica do polinômio. Vezes o denominador, menos, repete o numerador, vezes o denominador. E por fim, uma última proposição. Tá? É o seguinte. Sejam I contida em R um intervalo, tá certo? F uma função, tá? F uma função e K um número real. Tá bom? Se F, primeiro, F é contínua em I. Segundo, F é diferenciável no interior de I. E a derivada da F em X é K vezes F de X. Qualquer que seja o X no interior de I, então, a conclusão é o seguinte. Então, existe uma constante C real tal que a função f é igual a C vezes E elevado a kx, qualquer que seja x real. Ou seja, o que essa proposição está dizendo? Está dizendo que as únicas funções cujas derivadas são diretamente proporcionais a ela, o valor da derivada é diretamente proporcional a ela, tá? Que é isso aqui, ó. Derivada diretamente proporcional em valor ao valor da função, são as funções o quê? Exponenciais, a menos de constantes. A prova disso é rápido. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí, você tem o seguinte. F' de x menos k vezes f de x é igual a zero. É igual a zero, né? Qualquer que seja o x aonde? No interior de I. Logo, se eu pegar e multiplicar isso aqui por E elevado a kx, continua sendo zero. Então, você tem E elevado a kx vezes f' de x menos k E elevado a kx f de x. Isso é zero.
qualquer que seja o x pertencente a quê? Ao interior de I. Aí você faz o seguinte, seja G a função, seja G do domínio de F em R, a função dada por, tá? Não é, eu não vou, tudo bem, E elevado a kx funciona, mas também funciona com E elevado a menos kx. Então, seja G do domínio de F em R, a função dada por G de x igual a E elevado a menos kx vezes F de x. Qualquer que seja x no domínio da F, que é o domínio da G, tá? Tem-se duas coisas. Primeiro, a F é contínua em I, não é? Então a G também é contínua em I, porque G está sendo multiplicada por uma exponencial que é contínua em toda a reta, em particular contínua em I. E o produto de duas funções contínuas em I ainda é uma função contínua onde? Em I. Tá? Tem-se. Primeiro, G contínua em I. Não só isso. A G é o quê? Diferenciável no interior de I. A G é diferenciável no interior de I. E olhe lá. Quem é a derivada da G em X? Deriva isso aqui. O que é que dá? Dá a derivada da segunda vezes a primeira, da E elevado a menos kx vezes f de x, mais a derivada de E elevado a menos kx vezes f de x, que dá quanto? Menos k, E elevado a menos kx vezes f de x, que por hipótese isso é zero para todo x aonde? No interior de I. Ora, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função que é contínua em I, diferenciável no interior de I, e no interior de I a sua derivada é zero. Qual é a conclusão? A função é constante. Logo, existe C real, tal que G de x é C qualquer que seja o x pertencente a I. Ou seja, quem é G de x? Quem é? E elevado a menos kx vezes f de x é igual a C qualquer que seja o x em I. O que dá o meu objetivo. Divide por E elevado a menos kx, ou então multiplica por E elevado a kx. Você vai ficar desse lado com f de x, e desse lado vai ficar c vezes E elevado a kx, qualquer que seja x pertencente a I. Morreu. Provei o que eu queria. Olha a hipótese, ó. F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I, e a derivada de F em x é K vezes F de x, qualquer que seja o x no interior de I. O que é que eu queria provar? O que eu quis provar? Quis provar a existência de um C real, tal que F de x é C vezes E elevado a kx, qualquer que seja x em I não, viu? Corrige aqui. Qualquer que seja x pertencente a I. E foi o que o objetivo. Não é x real. Qualquer que seja x aí. Será x real se o domínio, se o intervalo for reta, tá? Que o interior dela, a reta é a própria reta. Mas então, admita as hipóteses, você tem essa igualdade, você multiplica essa igualdade por E elevado a menos kx, você fica com essa. Mas essa expressão que está aqui é a derivada dessa função g que eu defini dessa forma.
Então, essa função G, em I, tá? Essa função G, ela é contínua em I, diferenciável no interior de I, e a sua derivada, por causa dessa igualdade aqui, a derivada é zero para todo x no interior de I. Logo, a função G é constante aonde? Em I. Ou seja, existe um C real, tal que G de x é C, qualquer que seja o x em I. Isto é, você tem essa igualdade, você tem essa. Acabou. Pronto. Por hoje é só. Tá?